Bom dia, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aqui estamos, queridos, aqui estamos mais uma vez para nossa escola bíblica dominical, uma escola mais importante que temos, onde aprendemos da palavra de Deus. E aí, como você está? Como você se encontra nesta manhã de domingo, hoje, 20 de dezembro de 2020, queridos? Estamos aí no final do ano de 2020. Como foi o seu ano? Sabemos que foi um ano bem diferente daquilo que já vivemos, mas temos a plena consciência que Deus está no controle de todas as coisas, e eu quero te convidar nesta manhã a meditarmos na palavra de Deus, né? A gente poder cantar junto, a gente poder orar junto, porque hoje não é um dia qualquer, é o dia do Senhor. Hoje é domingo, dia onde os crentes se reúnem para louvar, adorar a Deus e aprender da tua palavra. Vamos louvar a Deus, vamos começar a nossa escola bíblica dominical, louvando a Deus, dizendo: quem nos separará do amor de Deus? Nada, nem ninguém pode nos separar desse amor incondicional do Senhor. Então louve ao Senhor. Você que está aí em nosso canal no YouTube, você pode participar com a gente, dá aí o seu bom dia, manda aí a sua mensagem, mande aí o seu amor para juntos a gente poder cultuar e exaltar o nome do Senhor. Louvemos aquele que é digno de receber todo o nosso louvor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque sou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Diga, meu irmão, nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada
Amado Pai querido, graças te damos, ó Deus, por nós estarmos aqui mais uma vez, nesta manhã, para glorificar e adorar o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque chegamos a dezembro na certeza que até aqui nos ajudou o Senhor. Ó Deus, nós queremos te rogar e pedir as suas bênçãos sobre a tua igreja, sobre o teu povo, ó Pai. Ó Deus, estamos vivenciando dias difíceis, ó Pai, onde estamos vendo pessoas morrendo por causa desse vírus, ó Pai. Ó Deus, de amor, de misericórdia e bondade, que o Senhor venha trazer cura, esperança, ó Deus, que o Senhor venha trazer, ó Pai, a paz que somente o Senhor pode dar, ó Deus. Nós rogamos por aqueles que estão neste momento enfermos, aqueles que precisam de um milagre, Deus, pois nós cremos no poder da oração, cremos que o Senhor, através da oração, o Senhor pode intervir, se for assim da tua vontade, do teu querer. Então, ó Deus, que o Senhor venha trazer cura aos corações, cura, ó Deus, a famílias que estão, ó Deus, neste momento passando por difíceis momentos. Ó Deus, estamos aí diante dessas vacinas que têm aparecido. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor sim pode usar tecnologia, pode usar até o homem ímpio, ó Deus, para trazer a cura, e mesmo assim o Senhor é que será glorificado, porque é o Senhor que dá inteligência ao homem. Então, ó Deus, nós rogamos ao Senhor, porque sabemos que existem muitas coisas por detrás daquilo que ouvimos na televisão, ó Pai, mas cremos que o Senhor é a cura. Cremos, ó Deus, que é o Senhor que tem o poder para dizer para nós o que devemos ou não fazer. Tu és a resposta que nós precisamos. Tu és aquele a quem necessitamos. Então, ó Pai, venha abençoar a nossa nação, venha abençoar o nosso planeta, venha intervir sobre as nossas cidades, ó Pai, que os governantes possam temer a Deus e que eles possam reconhecer, ó Pai, que existe um Deus de amor, um Deus poderoso que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas neste momento nós rogamos agora pela iluminação do Teu Santo Espírito, onde nós estaremos estudando a Tua Palavra, onde estaremos meditando nas Escrituras. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta manhã. Essa é a oração que fazemos, na certeza que o Senhor já está no meio de nós, e o Senhor agirá de acordo com a sua soberana vontade. Em nome de Jesus que nós fazemos essa oração, para a honra, glória, louvor do Teu nome. Amém, amém e amém. Queridos, amados, nós vamos dar continuidade aí à nossa revista. Estamos aí terminando aí, para você que tem acompanhado, né, estamos estudando essa revista da editora cristã evangélica chamada Examinai as Escrituras. Essa revista tem sido uma bênção, queridos, para nós aqui, onde estudamos vários assuntos importantes referente à palavra de Deus, às sagradas Escrituras, né? Já falamos sobre como se Deus se faz conhecer, quem escreveu a Bíblia, como interpretar a Bíblia, falamos da unidade da Bíblia, como se deve ler a Bíblia como alimento, né? Quais dificuldades que nós encontramos ao ler a Bíblia. E hoje chegamos aí à lição de número 16, onde vamos refletir, meditar sobre o livro de meditação do cristão. Então, você que acompanha aí os nossos grupos do WhatsApp, você que nos acompanha pelas redes sociais, nós disponibilizamos, né, essa lição digital para você, para os membros da nossa igreja e aqueles que têm acompanhado a gente, né? Você pode entrar em contato com a secretária Gisele, e nós estaremos, a partir do ano que vem,
partindo para uma nova jornada de aprendizado, onde estaremos estudando a revista Com Grande És Tu, né? Então, nós vamos comprar algumas revistas físicas, você que tem dificuldade, né, de ler de forma digital, mas para isso você precisa entrar em contato com a nossa secretária e pedir a sua revista, tá bom? Até hoje à noite, entre em contato com a Gisele, mande uma mensagem para ela e gratuitamente você vai receber a revista para você acompanhar. Nós não sabemos como será o ano que vem, se a gente ainda vai continuar com a EBD online ou estaremos retornando parcialmente, né, com a presença de irmãos. Então, você que tem gostado, você que tem acompanhado, peça a sua revista, porque eu particularmente prefiro ter a revista física, né? Porque assim, a gente pode rabiscar, a gente pode anotar, a gente pode escrever. Eu tenho sérias dificuldades em ler livros ou revistas digitais, mas tem aqueles que gostam, né? Então, fica aí, caso você precise, entre em contato com a nossa querida irmã Gisele, ela que é secretária da nossa EBD. Queridos, já oramos, aqui agora eu vou tomar aquele cafezinho, né, que o nosso irmão Fábio fez, tá gostoso, hein, docinho. E já tomou seu café em casa? Ah, café é vida, gente, café é bom demais. Então, vamos lá para a nossa revista. Hoje vamos meditar sobre esse tema, como eu disse para vocês aqui, o livro de meditação do cristão, e o texto base está lá em Josué, livro de Josué, no seu capítulo 1, e o versículo, eu vou ler o versículo 7, 8, diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Olha o versículo 8. Não cesse de falar deste livro, da lei. Antes, medite nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Queridos irmãos, hoje vamos falar de um assunto importantíssimo para a vida cristã: a meditação na palavra de Deus. A palavra de Deus, o livro, né, as Escrituras, é o livro mais vendido em todo o mundo. Hoje nós temos acesso a este livro, seja em qualquer lugar. Hoje, gratuitamente, você pode baixar um aplicativo no seu celular. Temos vários aplicativos onde você pode escolher até as traduções, né? Temos as traduções do dia de hoje, temos revista atualizada, temos vários tipos de comentários bíblicos. Hoje nós temos acesso à palavra de Deus, coisa que algum tempo atrás as pessoas não tinham acesso. Se a gente volta para a Reforma Protestante, a gente vai ver que o povo, né, de Deus, a Igreja Católica, não tinha acesso à Bíblia. E após a Reforma Protestante, Martinho Lutero, ele começa a traduzir a Bíblia justamente para que o povo pudesse ler e meditar na lei. E hoje você precisa ler a palavra de Deus e não somente confiar em pregadores, em palestras. Hoje também você tem acesso a vários pregadores no canal no YouTube, mas você precisa filtrar algumas coisas. Mas para que você possa filtrar, você precisa conhecer, meditar na palavra de Deus. É você ouvir uma exposição bíblica e você ler e você meditar. Porque, como já diz alguém no passado,
A Bíblia é a mãe de todas as heresias. Se você não conhece a doutrina, se você não conhece a palavra de Deus em sua plenitude, se você não consegue entender o que é o Antigo Testamento, o Novo Testamento, né? O Pentateuco, o livro dos profetas maiores, menores, temos os evangelhos sinóticos, temos as cartas paulinas, temos as epístolas pastorais, nós temos o livro da Revelação, que é o Apocalipse. Veja que é uma biblioteca, o que nós temos aqui é uma biblioteca, e é o único livro que você não lê sozinho, porque você lê no auxílio do Espírito Santo. Mas, mesmo assim, queridos, nós precisamos entender e ler, meditar nessa lei dia após dia, e a gente precisa lutar contra nós mesmos, porque nós somos preguiçosos muitas das vezes, não gostamos de ler, não gostamos de parar tudo e meditar e ler na palavra de Deus. Então, queridos irmãos, nós vamos falar aqui de algo importante. Nós estamos falando aqui do livro, que é a revelação de Deus para o teu povo. A Bíblia é a palavra de Deus, e como nós acabamos de falar aqui, quando Josué fala, olha, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. No Salmo de número 1, nós vamos ver que o crente, o servo do Senhor, ele medita também na lei dia após dia, porque nós sabemos que a vida, ela é dura e às vezes nos pega de surpresa, mas quando nós meditamos na Bíblia, nós temos prosperidade, e a prosperidade aqui não é riqueza, não são bens materiais, mas é a sabedoria, o conhecimento. O conhecer é o poder. Conhecimento ninguém te tira, conhecimento é algo que você adquire, e quando você é um homem sábio, quando você é um homem que conhece a palavra de Deus, ao enfrentar a vida, a tomar decisões, você, conhecendo a palavra de Deus e os seus princípios e os seus valores, você será um homem próspero, você será um homem sábio, um homem que conseguirá resolver situações da sua vida, não por força, não por esperteza, mas pelo conhecimento da palavra de Deus, e nós só conhecemos a palavra de Deus quando nós meditamos nela, dia após dia. Então, queridos irmãos, o que é ter sucesso e viver sabiamente? Essa palavra próspero aqui, que nós acabamos de ler em Josué capítulo 1, no versículo 8, quando ele diz, olha, quando você medita na lei, a sua vida será próspera, e o seu caminho será bem sucedido. Nós precisamos entender, número 1, que quando nós conhecemos a palavra de Deus, meditamos nela, nós conseguimos entender a vontade de Deus sobre as nossas vidas, nós conseguimos meditar e entender que o Deus Criador, Ele tem planos e projetos. Não estou dizendo que quando você tomar algum tipo de decisão, você vai ter na Bíblia, como talvez escolher alguém para casar, comprar essa casa ou a casa Y, mas na Bíblia nós temos os princípios e os valores de tomar decisões que mudam o futuro da nossa vida. Claro que nós não somos robôs, nós não somos aqueles que Deus comanda e a gente vai seguindo conforme Deus quer, não. Nós temos o poder de decisão. Mas quando conhecemos a palavra de Deus, quando você vai escolher algo, uma pessoa para viver a vida toda, você tem aqui princípios e valores de como escolher.
Você tem princípios e valores de tomar decisões importantes, de como talvez escolher uma profissão, situações que a vida vai impor para a gente, que é necessário tomada de decisões e conhecimento bíblico para lidar com a enfermidade, às vezes, com o desemprego, criação de filhos. E hoje, nós estamos vivendo um tempo tão difícil. Estamos em isolamento social, muitas pessoas não estão podendo frequentar uma igreja, mas quando nós conhecemos quem Deus é e como Ele se revelou ao teu povo, eu descanso meu coração, porque eu sei, pelas Escrituras, quem é o meu Deus. Então, queridos irmãos, certa vez o salmista disse: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de noite. Então, queridos irmãos, nós vamos aprender nesta manhã, e o alvo dessa lição é reconhecer a necessidade da orientação divina para todo e qualquer ato da vida. Olha que forte isso. Depender do ensino bíblico para decisões importantes e refletir diariamente na palavra de Deus, algo importantíssimo, mas que tem faltado na vida dos crentes. Leitura diária da palavra de Deus. Então, queridos irmãos, passando aí o slide, nós vamos tentar responder algumas perguntas, como: o cristão deve meditar em quê? Quanto tempo deve durar a meditação? Qual o resultado da meditação na palavra de Deus? Então, queridos irmãos, como nós já falamos aqui, ter sucesso na vida é fazer as coisas segundo a verdade da palavra de Deus. Em segundo, meditar continuamente na palavra de Deus para fazer as coisas. Então, o primeiro ponto que nós vamos conversar aqui é sobre o poder da meditação na palavra de Deus. Lembrando que você pode comentar aí embaixo, se você quer acrescentar, se você quer fazer algumas perguntas, mesmo que não seja respondido agora, nós estaremos respondendo para você. O importante é que você se deleite aqui nesse ensino, e a minha oração é que você esteja num lugar onde você possa se concentrar. Não deixa o celular ligado e vai fazer outras coisas, não. Se for para fazer isso, nem precisa deixar ligado. Mas a minha oração é que você esteja conectado aqui, como se você estivesse na igreja, porque aqui, queridos, para a gente poder fazer essa live, existem pessoas que estão trabalhando, na produção, passando esses slides para vocês. Estamos aqui na congregação para levar para você palavra de vida, ensino da palavra de Deus. Então, valorize esse momento, que nada venha atrapalhar você a prestar atenção aqui nesta lição. Vou tomar meu café aqui, senão vai esfriar. Então vamos lá, queridos. O poder da meditação na palavra de Deus. Em primeiro lugar, ela transforma vidas. O autor da lição vai dizer o seguinte: ter pensamentos errados pode levar ao desespero. Davi certa vez clamou no Salmo de número 13, versículo 1: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? O autor da revista também traz um relato de Jeremias, que certa vez ele ficou deprimido quando refletia nas suas dificuldades. Lamentações capítulo 3, versículo 19 e 20, ele diz: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do veneno, minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. O autor também traz uma passagem bíblica do apóstolo Paulo, registrado em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9, quando ele diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Davi, Jeremias, Paulo e tantos outros, certa vez o salmista também diz assim:
Por que a minha alma está abatida? Veja, queridos irmãos, que a vida, ela nos coloca em situações onde também fazemos esses tipos de pergunta, como Davi: Senhor, esqueceu de mim? Né, como diz aqui Jeremias, olha, Jeremias estava lamentando o seu pranto, mas veja que a palavra de Deus, ela nos faz ser transformados, porque da mesma forma que em situações da vida, nós fazemos perguntas para Deus, e presta atenção aqui, você como homem, uma mulher de Deus, na vida você tem liberdade com o Senhor, para chegar em uma situação e dizer o seguinte: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso acontece? Por que está batida a minha alma? Nós temos liberdade para o Senhor, com o Senhor, para dizer, não escolher palavras bonitas, mas no quarto, quando você está orando, é você rasgar o seu coração mesmo. É você dizer: Senhor, está acontecendo isso, aquilo, eu estou triste, eu estou abatido. Você tem liberdade com o seu Deus para rasgar o verbo, porque Ele sabe quem é você. Deus, Ele abençoa as intenções, Ele sabe a razão na qual você está passando uma depressão, Ele sabe a razão por que você está assim, assado. Mas veja que quando nós meditamos na palavra de Deus, sabemos que a nossa vida um dia foi transformada e agora habita dentro de nós o Espírito Santo, que nos dá força em dias de fraqueza, que nos dá renovo em dias de aflições, porque esses mesmos homens que nós relatamos aqui, que passaram também dificuldades, Paulo foi açoitado, preso várias vezes, mas o fato dele falar assim com Deus, com o seu Criador, não quer dizer que ele não tem fé, não confia, muito pelo contrário, ele se abre para aquele que pode mudar a sua vida, ele chora diante daquele que transforma a vida, e é isso que às vezes precisamos, em tempos de aflições, é meditar na palavra de Deus e entender que homens piedosos passaram por aflições, e eu e você vamos passar também, mas o que nos fortalece é a certeza que existe um Deus Criador, e o Deus Criador transforma as nossas vidas em tempos de alegria ou de aflição, em tempo de paz ou em guerra. Esse é o Deus que confiamos, esse é o Deus que nos faz crer a cada dia, quando nós somos homens e mulheres que submetemos ao conhecer a Deus e viver como Deus deseja que vivamos. Em segundo lugar, queridos irmãos, é a disciplina. Veja que a palavra de Deus diz, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados justamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não daqui da terra. Veja que o autor ele traz o seguinte para nós: nós precisamos pensar nas coisas lá do alto, nós precisamos pensar que existe um Deus que nos dá a fé que necessitamos, a fé que nós precisamos, para que em tempos difíceis nós possamos pensar que nós não somos daqui. Paulo certa vez disse o seguinte: não atente para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, são transitórias, mas
Pensai nas coisas que não se veem, porque as coisas que a gente não vê são eternas. Então a gente precisa se disciplinar sobre isso. A gente não vive pelo que vemos, nós vivemos por aquilo que cremos. Quando você conhece e medita na palavra de Deus, você entende o que é viver de forma significativa. Nós não existimos apenas para nascer, crescer, reproduzir e morrer, não. Nós nascemos para um propósito espiritual. Por isso que Pedro vai dizer que nós somos forasteiros, somos peregrinos, estamos apenas de passagem nesse mundo de aflição. Então todo dia eu preciso me disciplinar e dizer o seguinte: eu não sou daqui, eu não pertenço a este lugar, a minha morada é o céu. C.S. Lewis certa vez disse o seguinte: a maior prova que eu não sou desse mundo é que nada nesse mundo me traz a plena felicidade. C.S. Lewis vai dizer o seguinte: olha, o homem corre atrás de uma felicidade que ele nunca vai alcançar, porque nós fomos criados para Deus. Agostinho também disse isso. E o nosso coração, ele só descansa quando nós encontramos o Criador. Então nada nesse mundo ele traz a plena felicidade, porque a felicidade é Jesus. A plena felicidade nós vamos viver no céu. Então, queridos irmãos, a gente precisa lembrar todo dia disso. Todo dia precisamos meditar e colocar na nossa consciência, na nossa cuquinha aqui, que nós não somos deste mundo. E mesmo que você sofra nesse mundo, mesmo que você não tenha conquistado o que você planejou na sua vida, saiba o seguinte: você não é daqui. Tenha isso na sua vida diária. Todo dia quando você for dormir, lembre-se o seguinte: certa vez Paulo também disse isso, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que irá ser revelada para todos os filhos de Deus. Olha que coisa linda! Mas como nós sabemos disso? É quando meditamos na palavra de Deus e cremos nas promessas que a Bíblia tem para nós. Queridos irmãos, em terceiro lugar, o poder da meditação na palavra de Deus enfatiza o Cristo Senhor. Lembre-se que os nossos primeiros pais pecaram, Adão e Eva. O pecado entrou no mundo. Agora, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o segundo Adão, que veio e morreu, ressuscitou. Porque só alguém santo, santo, santo poderia resolver o problema do pecado. Só alguém que era puro, só alguém que era homem. Por isso que Deus se esvaziou da sua glória e se fez homem. Homem esse que chorou, homem esse que teve fome, homem esse que sofreu as pancadas. Homem esse que andou no meio de pecadores, mas não pecou. Homem que andou com prostitutas, com os fariseus, mas ele estava andando com esses pecadores para mostrar o reino de Deus, mas em nenhum momento ele pecou. Esse era o Deus Criador que entra na história da humanidade para mudar quem somos, e agora somos cristãos, porque cremos neste Cristo que entrou na história da humanidade, e através de Cristo nós temos vida, porque agora o nosso representante legal diante de Deus é Jesus. Cristo veio, mudou quem somos,
Então veja que quando nós meditamos na palavra de Deus, nós vemos em João capítulo 1, o verbo, o Cordeiro de Deus. Esse é o ponto. Está aí chegando o Natal. Nós não temos a certeza que foi dia 25 de dezembro, ok, não temos mesmo, mas foi o dia onde nós separamos para comemorar o grande dia, o dia que o Salvador nasceu e entrou na história da humanidade. Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho. Então veja que quando nós meditamos na palavra de Deus, nós conhecemos aquele que se fez carne e habitou entre nós. Quando lemos as Escrituras, quando meditamos nas Escrituras, nós vamos ver o Velho Testamento falando sobre a vinda do Messias, e no Novo Testamento o Messias vem, e agora nasce a igreja começa a prosperar, a igreja começa a evangelizar. Por quê? Porque o Deus Criador entrou na história da humanidade. E hoje, se eu e você estamos aqui meditando na palavra de Deus, é porque a promessa foi cumprida e Jesus é o centro, Jesus é o nosso Redentor, Jesus é o nosso representante, e agora nós somos justificados por causa da obra redentiva de Jesus. Glória a Deus por isso. Veja que é algo maravilhoso para nós. Em quarto lugar, queridos, o poder da meditação na palavra de Deus revela para nós verdades, realça verdades. Sabemos que as nossas emoções são frutos dos nossos pensamentos, mas nós não somos moldados pelos sentimentos e emoções, porque o que cremos é a verdade. É a verdade, e nós precisamos entender que quando nós vivemos essa verdade, quando nós entendemos que a verdade entrou em nossa vida, entramos nesse processo de santificação, entramos nesse processo onde Deus agora habita em mim e agora eu não sou mais o mesmo. Então, queridos irmãos, quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós entendemos que Ele transforma vidas, quando nós nos disciplinamos dia após dia, para a gente não se esquecer da glória de Deus que há por vir, quando nós temos o Cristo Jesus como nosso representante legal, e quando essa verdade começa a surgir na minha alma e no meu coração, ela começa a fazer diferença, e essa diferença começa a meditar em mim, começa a agir nas minhas atitudes e nas minhas decisões. E em quinto lugar, queridos irmãos, nós vamos ver que aumenta a nossa fé. Quando nós meditamos na palavra de Deus, nós conhecemos a grandeza de Deus, e o seu amor, o seu grandioso amor por nós. Quando vemos tudo o que Ele fez por nós, somos levados a colocar nele a nossa confiança. Veja que a fé que temos, até a fé que temos é dada pelo nosso Senhor. A fé que nós temos vem de um Deus que nos ensina todo dia que precisamos dele para viver. Quando meditamos na palavra de Deus, a nossa fé aumenta, porque a confiança que temos vem desse Deus. Salmo de número 46, versículo 1, o salmista vai dizer: Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu socorro bem presente nas tribulações.
Veja que o salmista olha para o seu Deus e diz: nesse Deus eu confio, Ele é socorro, Ele é abrigo, dele vem a minha confiança. E quando o dia mau chegar, quando a enfermidade chegar, mas se você é um homem de oração, se você é um homem que lê a palavra de Deus, ao passar por situações desfavoráveis, você vai lembrar de um Deus, e esse Deus faz toda a diferença em dias de aflições, porque você tem fé. E o que é fé? É a certeza de fatos que não se vê, a convicção daquilo que vai vir. Ele vem, o Deus Criador, o Deus Salvador. Ele é a razão da nossa fé, Ele é a razão de eu e você estarmos aqui, porque eu tenho certeza que você tem fé, porque se você não tivesse fé, talvez você não estaria aqui me ouvindo, porque o que nós estamos meditando aqui é muito mais do que ver coisas, viver a vida. Aqui nós estamos falando de uma alma que conheceu a Deus, de uma criatura que reconhece o seu Criador, de alguém que um dia estava nas trevas e conheceu a luz, de alguém que estava cego e hoje vê. Então, queridos irmãos, que coisa linda nós podemos tirar aqui, quantas aplicações. Mas nós precisamos caminhar aqui, vamos para o ponto 2. O ponto 2 diz o seguinte: os métodos práticos de meditação das verdades bíblicas, E agora aqui o autor ele traz para a gente alguns métodos práticos, para a gente poder meditar nessas verdades que acabamos de falar aqui, né, sobre uma vida transformada, que nós falamos aqui da disciplina, falamos aqui da identificação de Cristo em nossas vidas, falamos aqui da verdade, falamos aqui da fé, mas como meditar nisso, na prática? Aí o autor traz para a gente: personalize-se, coloque o seu nome no texto da sua meditação. Sabe o que o autor está dizendo aqui? Que quando você pega um texto, e ele traz aqui o exemplo de Romanos capítulo 5, versículo 5, quando diz assim: o amor de Deus é derramado em nosso coração. O autor diz o seguinte: quando você lê essa frase, diga para si mesmo: o amor de Deus é derramado no meu coração. Aí você se coloca, mesmo que seja Paulo escrevendo, você personaliza isso para dentro de você e diz: o Deus de amor é derramado em meu coração, coração do Diogo. Que nós possamos ler a palavra de Deus como se fosse a gente aqui, que as letras da Bíblia possam pulsar dentro de nós. Por isso que a Bíblia não é um livro normal, é um livro que o Espírito Santo fala, porque foram homens inspirados por Deus que escreveu a Bíblia. Não foi o homem comum, mas foi um homens, né? Foram vários homens que foram usados por Deus para escrever a Bíblia. Então, o texto que nós lemos fala de Josué, mas serve para nós hoje, porque a palavra de Deus, ela é para a gente viver. A palavra de Deus é a regra de fé e prática do cristão. Então, queridos irmãos,
Aí ele vai trazer aqui alguns outros exemplos, né? Por esta causa me ponho de joelhos, eu oro para que me conceda, que eu seja, pela fé no meu coração. Então, o autor vai trazer aqui algumas frases bíblicas que a gente precisa personalizar, é nos colocar diante de Deus, e da mesma forma que grandes homens de Deus passaram por momentos difíceis, nós vamos passar também, e nós podemos usar passagens bíblicas e nos colocarmos diante de Deus Criador. Eu oro para que Então, queridos irmãos, em segundo lugar, visualize-se. O autor diz assim, a Bíblia nos dá muitos quadros verbais. Que tipo de quadro mental poderia aparecer em nossa mente depois de ler Romanos 5,5, né? O texto que nós lemos, o amor de Deus é derramado em nosso coração. O autor diz o seguinte, tenta enxergar o que Jesus disse a respeito da pessoa que crer nele. Está registrado em João 7,38, que ele diz assim, do seu interior fluirão rios de água viva. Na meditação bíblica podemos visualizar várias cenas e acidentes geográficos da própria Bíblia. E um texto rico para esse método é a meditação é o Salmo 23, que fala das águas tranquilas, os pastos verdejantes, uma mesa posta à refeição. Então é você se colocar. E eu costumo fazer isso aqui, né? Quando nas minhas pregações eu digo assim, gente, vamos viajar no tempo. Vamos entrar na história. Na quinta-feira falamos sobre a noite de Belém, né? Quando os pastores foram visitados pelo anjo, depois a milícia dos anjos dizendo glória a Deus. Eu dizia para as pessoas aqui, para os nossos irmãos, imagina você lá naquela noite escura de Belém, está lá os pastores cuidando do rebanho, e do nada vem um anjo. Aí até Lucas relata isso, que os pastores ficaram com medo. Eu disse assim, gente, vocês não ficariam com medo também? Claro. Então, a gente, ao ler a palavra bíblica, a gente se vê. Lembra quando o salmista diz o seguinte, eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? Aí o próprio salmista diz assim, o meu socorro vem do Senhor. Então, quando você lê uma passagem bíblica dessa, e você está passando por uma situação, quando você vê problemas, você não vê saída, se coloque no lugar do salmista e diz, eu olho para os montes, Deus, de onde vai vir o meu socorro? Oh Deus, estou brigado com a minha esposa. Oh Deus, eu estou desempregado. Ó Deus, eu estou precisando disso e aquilo, eu estou doente, estou enfermo. Eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? Aí o salmista diz, o meu socorro vem do Senhor, o Criador do céu e da terra. Veja que quando nós meditamos na palavra de Deus, os versículos fluem. Então, o autor da revista está dizendo o seguinte, se visualize. Certa vez, né, temos a passagem bíblica também no Salmo, quando ele diz assim, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Veja, que o salmista diz, eu confio no Senhor, de todo o meu coração. Aí quando você passa por uma situação, você diz a mesma coisa que o salmista diz, talvez em tempo diferente, em circunstâncias diferentes, mas você diz, eu confio em Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes que não se abalam. É isso que o autor está querendo trazer para nós aqui. Viaje no tempo e se coloca, porque quando o salmista escreve isso, ele está passando por uma dificuldade, ele está passando por problema, e você também vai passar por problema, vai passar por dor, vai passar por circunstâncias. Certa vez
pediu a Deus 3 vezes algo, e Deus disse não para ele, e ele disse: ok, Deus, a sua graça me basta. E quando você então pedir alguma coisa, e Deus não conceder a você, diz o seguinte, e se coloca como Paulo lá. Olha que Paulo era um homem de Deus, um homem escolhido por Deus, e ele diz: ok, a sua graça me basta, Deus. É isso que o salmista, é isso que o autor da revista está trazendo para nós. E aí, meus irmãos, como é que estão? O café está esfriando aqui, mas dá para tomar ainda, o Wellington. O Wellington está rindo aqui, o Wellington é o nosso produtor, né? O Wellington falou: Wellington, pega outro cafezinho para nós lá, mas só passa a segunda aí, que eu vou passar no ponto 3, né? Que interiorize as palavras de Deus. Olha só, no ponto 3 aí, né? O autor diz o seguinte: meditar na palavra de Deus envolve ler a Bíblia, não apenas para obter informações, mas para obter transformações. Não é simplesmente uma questão de entrar na palavra, mas sim uma questão que essa palavra entre nós. João escreveu: tomei o livrinho da mão do anjo, devorei, e na minha boca era doce como mel, quando porém eu comi, o meu estômago ficou amargo. Apocalipse 10, capítulo 10, versículo 10, ele diz assim também o salmista, Salmo de número 119, 11, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. E o melhor texto para significar essa interiorização da palavra é João 15, capítulo 7, quando ele diz: se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerão em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Então, meditar na palavra de Deus envolve não apenas obter informações, mas obter transformações, não informações apenas, mas transformações. Sabe por quê? A palavra de Deus transforma a gente. A palavra de Deus muda quem somos. Domingo passado, no final da nossa pregação, eu pregando a palavra de Deus, e olha que eu preparei a mensagem. Um teólogo certa vez disse, né, que a gente prepara a mensagem, o sermão, prepara os slides, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer no púlpito. Sabe por quê, queridos? Porque aqui não é apenas uma exposição, mas envolve um Espírito Santo. E eu saí daqui confrontado, porque eu preguei para mim mesmo. E o Evangelho, ele deve confrontar. O Evangelho, ele deve machucar a gente, porque quando somos confrontados, quando somos machucados, quando eu falo machucado, querido, não é sair daqui triste, mas machucado no seguinte, que eu precisava ouvir aquilo, foi na ferida, e eu saí daqui transformado. Não foi apenas uma informação da Bíblia, mas eu fui transformado pela pregação. Algo mudou, algo foi feito. Então, veja que quando nós saímos de um lugar onde a palavra de Deus foi pregada, e eu fui confrontado com essa palavra, algo precisa mudar, algo precisa transformar. E em quarto lugar, queridos irmãos, contextualize. Contextualize. Vamos ler lá, Tiago 1:22. Epístola de Tiago. Vamos abrir rapidamente aqui. Tiago 1:22 diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Faça da Bíblia a sua vida prática.
Faça da Bíblia a prática. Não apenas leia a Bíblia, mas seja confrontado pela leitura e age conforme os ensinos da Bíblia. A Bíblia não é um livro de romance. A Bíblia trata dos assuntos importantes da vida. Tornai-vos, pois, praticantes. Queridos irmãos, a Bíblia sempre terá respostas para nós. Não existe silêncio de Deus para aqueles que leem a Bíblia. Não existe silêncio de Deus para aqueles que meditam na lei dia e noite, porque Deus fala. Deus fala através da palavra dele. Deus fala através das Escrituras. Você talvez ouve muitos sermões, domingo após domingo, mas se você não pratica, você, meu irmão querido, está perdendo tempo, porque a palavra entra aqui e sai aqui, mas aqueles que vêm, ouvem a palavra e praticam a palavra, esses sim, entenderam o valor desse livro. Contextualize a palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O preceito do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Seja praticante da palavra de Deus. A fé sem obras é morta. Às vezes nós ouvimos que nós precisamos cuidar dos nossos irmãos, amar ao próximo, fazer boas ações, mas só fica na teoria. Hoje nós realizamos um trabalho com as crianças, lá no bairro Nova Cidade. Colocamos nas redes sociais, aí pedimos R$10, né? Falamos assim, olha, adote uma criança por R$10, para a gente comprar uma lembrancinha para as crianças. E pela graça de Deus conseguimos comprar mais de 130 brinquedos. E fomos lá ontem entregar os brinquedos. E quando as crianças veem os brinquedos, eles ficam malucos, né, doidos, mas quando chegam lá, nós falamos o seguinte, olha, os presentes estão aqui, são bem bonitos, mas o verdadeiro presente de Natal é a vinda de Jesus. E ali começamos a pregar o Evangelho. Esse é o Evangelho na prática. Nós conseguimos, nessa pandemia, entregar e estamos entregando, porque o projeto não terminou, mas até este mês, conseguimos entregar mais de 130 cestas básicas. Construímos uma casa, ajudamos famílias. Todos os dias nós recebemos doações. Aqueles que podem, doam. Aqueles que precisam, eles estão recebendo. Nós temos uma sala aqui cheia de roupas. Evangelho na prática. Não seja somente ouvinte, mas pratique. E não estou falando somente de boas obras, não, mas de vida com Deus também. De vida com Deus também, querido. E nós estamos chegando ao final da nossa lição. Temos quanto tempo aí, Wellington? 59 minutos já. Estamos aí para terminar. Então, concluindo, queridos irmãos, aí o autor ele traz, né, um texto, né, de George Miller, que escreveu o seguinte: vi com mais clareza do que nunca que o primeiro grande básico negócio a qual eu devia atender cada dia era o de ter a minha alma feliz no Senhor. A primeira coisa com que me preocupa, vou ler aqui que está,
A primeira coisa com que me preocupar não era o quanto eu poderia servir ao Senhor, como poderia servir ao Senhor, mas como eu poderia colocar a minha alma numa condição feliz e como o meu interior poderia ser alimentado. Vi que a coisa mais importante que eu tinha de fazer era de me dedicar à leitura da palavra de Deus e meditar nela, para que assim meu coração pudesse ser consolado, encorajado, advertido, reprovado e instruído, e para que assim, enquanto meditasse, meu coração pudesse ser levado a uma comunhão vivenciada com o Senhor. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. George Miller ensina para nós aqui que a palavra de Deus nos encoraja, nos consola, nos adverte, nos instrui, para que nós possamos viver de forma digna do Evangelho. Então, queridos irmãos, a Bíblia é o principal. A Bíblia é o principal livro de meditação do cristão. Em segundo lugar, meditar na Bíblia não é apreciar sua forma literária. A meditação bíblica pode mudar totalmente o comportamento e a visão de uma igreja. Igreja somos nós, igreja é eu e você, e somos o povo do livro, somos o povo do livro. Nós não apenas carregamos esse livro, nós precisamos viver esse livro. Porque o dia que a igreja do Senhor viver e não apenas falar desse livro, nós transformaremos o mundo pelo poder do Evangelho e pelo poder da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, querido irmão, e que você, nesta manhã de domingo, possa meditar naquilo que nós acabamos de falar aqui, e faça da sua vida, querido, uma vida diária de leitura da palavra, e certamente você será um homem próspero. Prosperidade não é riqueza, prosperidade é saber que existe um Deus que sabe exatamente o que precisamos, e quando vier a dificuldade, quando vier os problemas, quando vier o ponto de decisão, você será sábio o suficiente, você será um homem e uma mulher com propriedade de lidar com situações da vida, debaixo da vontade de Deus, debaixo daquilo que Deus quer para mim e para você. Então, seja um homem sábio, seja um homem próspero, seja um homem de Deus, seja um servo do Senhor, seja um homem bíblico, seja um homem segundo a vontade de Deus. Nós vamos louvar mais uma vez, exaltando o nome do nosso Senhor e Salvador. Eu gostaria que você pudesse louvar a Deus com a gente. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abre meu coração, eu clamo, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e
e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua vontade, libertas você no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas no seu lugar, deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Pai amado, Pai querido, graças te damos, ó Deus. Muito obrigado por esta manhã, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor falou conosco. O Senhor sempre fala através da tua palavra, Deus. Muito obrigado, porque o teu Espírito continua agindo sobre as nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, porque a tua palavra não volta vazia. Muito obrigado, ó Deus, que podemos, ó Deus, terminar essa live, terminar, ó Deus, essa escola bíblica dominical na certeza que o Senhor ministrou aos nossos corações. Ó Deus, aqui estamos, homens e mulheres sedentos, ó Deus, de conhecer mais a Ti, de saber, ó Deus, a Tua vontade sobre as nossas vidas. Derrame sobre nós, ó Deus, a Tua graça e misericórdia, para que possamos continuar firmes, meditando na Tua palavra dia após dia, e que esta palavra venha a ser, ó Deus, aplicada em nossas vidas, no nosso dia a dia, e que sejamos homens e mulheres bíblicos, para o louvor e honra do Teu nome, Senhor. Muito obrigado pela vida do nosso irmão Wellington, ó Deus, que tem feito um belíssimo trabalho também, ó Deus, ali nos bastidores, fazendo, ó Deus, que a transmissão chegue com excelência aos nossos irmãos. Muito obrigado por esta manhã. Nos despede em Tua presença. Amém e amém. Queridos irmãos, apenas lembrando a você que hoje, nós temos aí a nossa última mensagem da nossa série Natal, a esperança de um mundo que não pode salvar a si mesmo. Esse é o tema que nós demos para a nossa série de mensagem. Hoje estaremos terminando, e você está olhando aqui, vamos lá, aqui. Epa, difícil. Aqui, aí, tá vendo aqui, gente? Você vai aproximar o seu celular com a câmera, e você vai ser direcionado para fazer o seu agendamento para participar do culto de hoje à noite. É isso mesmo, tá vendo? É a tecnologia. Oi? Então as vagas estão acabando. Então, se você quer participar do nosso culto presencialmente, você deve fazer a sua inscrição. Lembrando que nós estamos aí seguindo o decreto municipal, fazendo todas
né, as restrições necessárias, então temos um limite de vagas. Então, se você quer participar, estaremos aqui também pelo canal no YouTube, mas se você quer participar conosco desse culto especial de Natal, faça a sua inscrição agorinha que ainda dá tempo, tá bom, querido? E você também que deseja transferir o seu dízimo, a sua oferta, o nosso irmão Wellington está colocando para você aí. Queridos irmãos, nós precisamos aí fazer uma reforma na nossa congregação. Então nós, nos próximos 4 domingos, nós estaremos em campanha para a gente fazer uma reforma. Ah, Diogo, mas eu já dou o dízimo, né? Eu sei, queridos, mas a média dos dízimos que nós recebemos, a gente consegue pagar as contas mensais da nossa congregação, a gente não consegue fazer algo a mais, e a gente precisa fazer uma reforma. Estamos tendo algumas infiltrações em nossa congregação, né? Já temos aí 2 anos, né, Wed, de obra, então a gente precisa fazer algumas pinturas, né, fazer algumas reformas. Então, se você quer nos ajudar, né, você pode aí fazer a sua transferência, né, e mandar o comprovante para o tesoureiro da nossa igreja, discriminando, né, que é para reforma, ou se você quiser, né, mandar para a gente, trazer na igreja, nós estamos recebendo. Nós precisamos fazer essa reforma. Então a gente conta com os irmãos, com aqueles que nos acompanham, né? A gente sabe que a gente precisa, né, de dinheiro, a gente precisa de recursos para a gente realizar essas reformas. Então nos ajude em oração, nos ajude também, se você puder, doando, tá bom? Então que Deus te abençoe, que o Senhor te dê um domingo abençoado, e te espero logo mais às 7 horas para juntos estarmos adorando e exaltando o nome do nosso Senhor. Mais uma vez peço aqui, agradeço, né, o nosso irmão Wellington, que está aqui conosco, homem de Deus, servo do Altíssimo. Que Deus abençoe sua vida, Wellington. E querido, até logo mais, se Deus assim permitir. Tchau, Deus abençoe.